uma igreja muito boa mesmo, né? Um zelo, tudo fluindo bem, né? E eu sou grato a Deus por estar aqui. Eu queria orar antes de ministrar, amém? Se você quiser curvar a sua cabeça, a gente vai estar orando. Pai, obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito, obrigado pela Tua graça, que nos fortalece. Nessa noite, Pai, que o Teu Espírito possa trazer instruções de autoridade, trazer graça e paz e refrigério para cada um dos que estão aqui. Eu sei, Pai, que cada um que está aqui nessa noite veio buscar algo de Você. E nós queremos nos colocar, Pai, numa posição de bom recebedor, de estar disponível a aquilo que Você tem para ministrar hoje e receber da Tua vida, Senhor, porque vai refrigerar cada um dos que estão aqui hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? É com alegria que a gente ministra a palavra e é com alegria, né? Qualquer crescimento espiritual, ele procede, o passo primeiro é você reconhecer o que Deus quer fazer na sua vida. E o crescimento espiritual, ele não vem sem você acolher a palavra com mansidão. É importante que cada palavra que você vai receber na igreja, na sua vida, em comunhão com os irmãos, você esteja pronto para acolhê-la com mansidão. O que é mansidão? Mansidão é entender que aquela palavra, mesmo que venha com uma forma que talvez você não entenda tudo, mas você acolha com mansidão o que está na palavra. Por quê? Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala para o crescimento espiritual. Acolher em vós a palavra com mansidão. Eu sempre verifico quando estou num culto, como está o meu coração, para poder ministrar. E eu tenho certeza que hoje à noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que você está com expectativa, amém? Você está com expectativa? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos hoje juntos ministrar ao Senhor e trazer para nós o entendimento daquilo que é a autoridade, né? A gente não vai falar tudo sobre a autoridade porque o assunto é muito grande, mas a gente vai trazer alguns fundamentos que vai te ajudar hoje à noite a entender. É um culto de celebração com o tema autoridade do crente. E eu tenho te dito, muitos de nós estamos com autoridade, mas sem autoridade, né? Certa vez eu fui dar aula numa escola, muitos anos atrás, e as pessoas estavam tudo ocupando as cadeiras de trás. E eu nunca me recordo disso, eu nunca me esqueço disso, sempre me recordo. E o Espírito Santo me deu uma instrução, era a primeira aula. E eu disse, pessoal, vocês que estão aí atrás, venham aqui para frente. E ninguém levantou. Eu disse, pessoal, vocês que estão aí atrás, venham aqui para frente. Ninguém levantou. Eu disse, pessoal, vocês que estão aí atrás, venham aqui para frente. Tinha umas senhoras de idade, tinha jovem, tinha pessoas, né? Eu não sei porque ao certo todo mundo se concentrava mais atrás e as primeiras cadeiras ficavam vazias. Creio eu que era pela aquela instrução que a palavra diz, né? Quando chegar na casa do Senhor, fique mais atrás, né? Dê os lugares da frente. Mas se eu estava chamando para frente, não era melhor vir para frente? Como professor, não é costume de um professor chegar na sala de aula e impor algo. Mas ele tem autoridade. Sim ou não? Eu disse, eu só vou começar a aula quando vocês saírem de trás e vierem aqui para frente. Irmãos, a partir desse momento eu comecei a ver pessoas com cara de bravo comigo. Algumas senhoras de idade estavam muito chateadas e já se arrependendo de estar naquela aula. E eu disse, se vocês não levantar, monitores, por favor, conduzam eles para fora ou para aqui para frente. Quem quiser vir para frente, vai vir para frente. Quem quiser ir para fora, pode sair. E aí o clima foi ficando tenso. Como está agora? Você está querendo saber o que vai acontecer, né? E o clima foi ficando tenso, foi ficando tenso, foi ficando tenso. E o Espírito Santo me inspirou a fazer algo que quebrou todo aquele clima. Eu disse, fique tranquilo, não precisa sair agora. Alguns já estavam dispostos a sair. Não precisa sair agora. Mas eles vieram, foram sentando, né? Eu disse, era só uma brincadeira. Eu só queria mostrar para você que você não pode, se você não pode mudar de lugar, como é que vai mudar de vida? Era só uma brincadeira. Se você não consegue mudar de cadeira, como eu vou falar algo que vai mudar a sua vida hoje?
Eu preciso que você hoje saiba que esse culto não é um culto normal, mas é mais um culto que Deus quer te alcançar e quer que você mude de vida, amém? E se você precisar mudar de cadeira, ou se levantar, ou pular, ou gritar, para que algo aconteça na sua vida, você vai fazer isso, porque você vai estar debaixo de uma instrução do Espírito. Amém? Às vezes a gente chega numa igreja e algumas pessoas têm a tendência de dizer assim: essa igreja é muito barulhenta, eu gosto de um lugar mais tranquilo. Mas irmãos, a autoridade não está limitada à altura ou volume da voz, mas à convicção de quem tem autoridade. Você está comigo? Eu posso gritar em autoridade, posso falar baixo em autoridade, né? A gente que tem filhos sabe, quando alguém tem autoridade com os filhos, ele não precisa falar muito. Amém? Eu já estive em algumas rodas de amigos e o menino diz: olha, o pai diz: olha, eu vou falar com você, você já sabe o que vai acontecer com você em casa. E o menino faz. Às vezes o pai está dizendo para a gente que ele tem autoridade, né? Que vai acontecer algo. Se ele tivesse autoridade, o menino já saberia. Se o pai falou, não importa se estivesse em casa, quando chegar em casa, ele sabia que aquilo ia acontecer. Então Deus, Ele é um Deus de autoridade. E toda a autoridade foi concentrada aqui na terra em Jesus. Deus tem a autoridade dele, mas colocou em Jesus a autoridade. E nós vamos falar alguns pontos que vai te ajudar hoje à noite. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado por entender sobre a autoridade. A celebração de algo, né? Quando você vê no Velho Testamento Deus falando com algumas pessoas e Ele determinando. Eu gosto muito quando a palavra diz assim: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre trevas e luz. E também disse Deus, produza fruto. Certa vez eu estava ministrando numa conferência, falando sobre o poder da semente e a autoridade, e como as coisas funcionavam na autoridade da semente. Que Deus disse na semente que produza fruto. Existe um poder de autoridade na semente, sim ou não? E eu falava sobre multiplicação naquele poder. Deus colocou autoridade para que toda semente tivesse o poder nela mesmo de se multiplicar. Mas ela só pode se multiplicar se ela bater num lugar favorável. Está condicionada a autoridade dela. Mas se ela pelo menos tiver acesso ao ambiente dela, então você tem autoridade. Eu te pergunto, o tubarão tem autoridade no mar, não tem não? Sim ou não? Na área, mas se tirar o tubarão, ele é um peixe, você passa a mão nele. A autoridade dele acaba quando o mar passou do mar. Já viu quando aquelas baleias engancham? Dentro d'água, ninguém chega perto. Mas quando ela está na beira d'água que encalha ali, todo mundo está empurrando e parece aquela baleia gigante, com força gigante, não tem muita autoridade. Mas a Bíblia diz que que Deus deu autoridade a ele no céu, na terra e debaixo dela. Você está comigo? A autoridade de Jesus, ela não é só para você ter uma vida aqui. A autoridade é no céu, na terra e embaixo dela. E nós vamos falar sobre isso hoje. E sabe, irmãos, quando você está num ambiente de autoridade, quando você está num ambiente de entendimento, você começa a funcionar. Então, muitas vezes, a gente não está exercendo a autoridade que Deus nos chamou. E disse Deus, haja luz. Ezequiel 37, o profeta está com Deus e o que acontece? A Bíblia diz que Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos. E o que acontece? Ele pergunta para Ezequiel: você vê o quê? Ele disse: eu estou vendo ossos secos. E ele diz: então agora você vai falar com esses ossos. E a gente sabe, esse versículo é bem conhecido. A Bíblia diz o quê? Diz que ele falou, profetizou o quê? Ossos comecem a reviver. Músculos, tendões. Era um exército adormecido. Agora, o que eu sempre me perguntei, sabe o que foi? Eu vou te dizer. Por que Deus mandou Ezequiel falar?
E eu perguntava: Senhor, por que Deus mandou? Por que o Senhor mandou Ezequiel falar no vale de ossos secos? E o Espírito Santo me disse: porque a minha palavra é tão poderosa na minha boca quanto na sua. Não há diferença, é a mesma palavra de Deus, mas quando ela está na sua boca, no seu coração, algo vai produzir segundo a espécie dela. Você está comigo? Ah, pastor, mas tem tanta coisa que eu tenho falado que não está acontecendo. Nós vamos chegar lá. Eu vou te explicar hoje à noite e você vai entender de uma forma que você vai sair daqui falando. Amém? Você vai sair daqui falando a palavra. Então, certa senhora estava cheia do Espírito Santo nessa conferência, e eu estava falando sobre o poder da semente. E sabe, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, Deus ministra no seu coração, Deus fala algo, Deus revela algo para você, e a autoridade para falar aquilo, vem sobre você. Olha que interessante, ela disse: pastor, quando o senhor estava falando sobre o poder da semente, eu fui ricamente abençoada. Eu disse: foi? Eu tenho uma palavra para dizer para o senhor. Era eu que estava ministrando, era eu que estava com a autoridade. Mas quantos sabem que Deus deu autoridade a todos os filhos dele? E poder para entender e ter revelação daquilo que Deus chamou ele para fazer. Ela disse: o senhor falou comigo que o senhor pode contar quantas maçãs, quantas sementes, que eu estava falando da primeira maçã que foi plantada, quantas maçãs, quantas sementes tem numa maçã? Quantos sabem que se você abrir uma maçã agora você consegue contar as sementes? Sim ou não? Mas olha o que ela disse depois disso. Mas ela disse, o Espírito Santo mandou dizer para o senhor, que o senhor não pode contar quantas maçãs tem uma semente. Você pode contar, irmãos, quantas sementes tem numa maçã, mas não pode contar quantas maçãs tem numa pequena semente. É um poder de multiplicação poderoso, é um poder de autoridade dada por Deus para frutificar. Enquanto houver dia e noite, vai frutificar as coisas. E essa autoridade do céu, da terra e debaixo dela foi dada a Jesus. Quando Deus colocou o jardim, Ele preparou um ambiente. Ele colocou o jardim para que o homem governasse, tivesse autoridade sobre o jardim. Eu te pergunto, você tem autoridade na sua casa? Você tem autoridade na sua vida? Você tem autoridade no seu corpo? Você tem autoridade na sua família? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, diz o seguinte: o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o teu corpo mortal. Diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que vivifica o teu corpo mortal. Então essa palavra é uma lei espiritual. Enquanto você estiver aqui na terra, você tem autoridade para que o Espírito de vida possa vivificar o teu corpo. Debaixo de uma autoridade, você tem capacidade de trazer autoridade sobre o seu corpo. A palavra diz que o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo Espírito, habita em você e traz vida para o seu corpo. Se traz vida para o seu corpo, você precisa fazer o quê? Exercer a autoridade. A autoridade, ela não é... Lembra que eu falei? Eu não posso falar alto. Isso talvez não tenha tanta autoridade. Se eu preciso falar alto com você, é porque minha autoridade está baixa. Você está comigo? Se eu preciso gritar com o diabo, é porque talvez ele está gritando mais do que eu. Mas se o diabo, com um simples olhar meu, recua, é porque a consciência de autoridade está grande. O que acontecia com Filipe? A Bíblia diz que quando Filipe chegava de longe, os espíritos se endemoniavam. Ele falou alguma coisa? Ele nem precisou. A unção que estava sobre a vida dele, a unção que estava na vida dele, começou a repelir os demônios. As pessoas que estavam doentes, com enfermidades, eram curadas. A sombra de Pedro curava pessoas quando ele passava. Essa autoridade foi dada a você.
Amém? Eu estou colocando aqui um fundamento para a gente começar a decolar, amém? Você está comigo? Diga, na autoridade, eu não preciso gritar muito. A minha presença já demarca quem tem autoridade. Às vezes tem pessoas que têm cargos de autoridade, mas tem uma pessoa que não tem um cargo, mas ela tem tanta convicção e tanto conhecimento de causa, que todo mundo não olha para o cargo, olha para quem tem autoridade. Eu já estive com um mestre de obra que sabia mais que engenheiro. E aí estavam todos os engenheiros, mas chama o mestre. Eu te pergunto, quem estudou foi o engenheiro ou o mestre de obra? Mas tinha coisa... Ah, não, pastor, isso aí não é brincadeira. Já aconteceu comigo, não sei se acontece ainda hoje. Situações em que o mestre de obra, ele tinha conhecimento de causa pela experiência de restaurar colunas mais que a engenharia. Então, quando você se torna autoridade, é quando você tem conhecimento, base, fundamentada. Então, para que você tenha uma vida boa, a autoridade tem que estar funcionando. Você está entendendo? Algumas pessoas estão falando na internet, né? E você vê muito isso, as pessoas estão um pouco tristes, abatidas, estão um pouco ansiosas, preocupadas, por causa de pessoas dizendo assim, olha, isso é um espírito disso, é um espírito daquilo. Eu te pergunto, você pode até ter espíritos rondando você e demônios, mas se você conhece sob autoridade, ele vai procurar quem não conhece. Ele não vai suportar ficar perto de você, não. E você não vai precisar fazer uma regressão não, irmãos, porque se essa unção que está sobre a sua vida, ela é evidenciada e ela é manifesta na sua boca e no seu coração, ele tem que sair. Ele não tem autoridade para permanecer. E quando a gente perde a autoridade? É quando a gente quebra princípios da palavra. Então muita gente está vivendo fora da autoridade por causa disso. Mas eu quero te levar para um lugar hoje. Amém? Diga, o pastor quer nos levar para um lugar hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você vai? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você vai para esse lugar? O pastor quer te levar para um lugar hoje, amém? Se eu dissesse para você que todas as suas contas estão pagas e todos os seus problemas se resolveriam hoje à noite com uma só palavra, o que você faria? Algumas pessoas que têm problema disseram agora, outras não. Irmã Rosa, sua igreja não tem problema, amém? Graças a Deus. Eu te pergunto, se todos os meus problemas fossem resolvidos nessa noite, o mínimo que eu faria era dançar. Sim ou não? Certa vez eu estava ministrando em Brasília, e eu disse para uma pessoa, ela ficou tímida na igreja, eu disse, se você tem problema, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E sabe o que ela disse? Pastor, eu fiquei com tanta vergonha. Não tinha costume de dançar. Nunca dancei nem quando era do mundo, como é que ia dançar na igreja? A igreja para mim era um lugar muito silencioso, as pessoas ficam assim meio tristes, né? Para dar a atenção que estão espirituais, né? Quando você chega numa igreja que está todo mundo assim, alguém diz, está um ambiente espiritual. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão convicto daquilo que o Senhor tinha falado, que eu liguei para minha esposa e disse a ela assim, querida, volte logo para casa, porque eu já botei a música para a gente dançar, igual o pastor disse ontem. A mulher quase cai no telefone, porque ela disse, nunca dançou, meu marido não está bem não, eu acho que ele nunca dançou, vai dançar agora. Como é isso? Né? Como é que ele vai fazer isso? E ela disse que quando a mulher chegou em casa, ele botou a música e começou a dançar com ela, dançar, foi cheio do Espírito Santo, caiu na unção, caiu no poder, rolou no chão, estava em casa mesmo, né? A vergonha caiu, o poder operou, e ele disse que tranquilo, levantou tranquilo. Quando foi no outro dia, com 2 dias ele bateu na minha porta lá no apartamento que eu estava hospedado. Eu vim dizer ao Senhor que tinha uma causa na justiça, e quando eu dancei, aquela causa foi liberada. Às vezes, irmãos, a autoridade vai funcionar na celebração de algo que você já recebeu. Você está comigo? Você só precisa exercer a autoridade, não é gritando, não é brigando com as pessoas, não é dividido com as pessoas, não é se colocando em rixa e disputa, mas exercendo a autoridade. E a autoridade ela começa com um caminho. Amém? Abra comigo lá em Efésios,
capítulo 1. Efésios capítulo 1. Amém? Você está animado? Ô, glória, eu comecei agora, amém? Eu estou animado. Eu fico animado, irmãos. Sempre que eu vou ministrar a palavra, independente de ser eu ou alguém que vai ministrar, eu me animo. Porque eu sei que alguma coisa vai acontecer e a palavra é suficientemente poderosa para me tirar da condição que eu esteja no momento. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, da vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que... Você pode ler comigo? Não, todo mundo junto. Que... Vamos dizer todo mundo junto? Eu vou contar até 3, todo mundo diz que nos abençoou, amém? 1, 2, 3. Com toda sorte de espirituais nos lugares. Tudo que eu cantar, tudo que eu disser, pedindo isso aqui, está fora. Eu já tenho. A base, a linha de autoridade começa em Efésios. Tudo que eu cantar, se eu for cantar alguma música, se eu for pregar alguma pregação, buscando a bênção, eu estou desfazendo o que ele já fez. Já nos colocou, já nos abençoou. Eu preciso andar nisso. Pai, me dá uma bênção, mas ele já deu. Pai, me faz isso, ele já fez. Muito da autoridade não está sendo executada porque falta o conhecimento do que ele fez. A obra que ele fez é suficientemente poderosa. Paulo estava debaixo de uma circunstância difícil e ele clamou ao Senhor: eu não suporto mais. E o Senhor disse: aquilo que eu fiz por você, a graça, o poder que eu liberei para você, que já está em você, estava em Paulo, Paulo não estava usando. Já estava lá. O poder já estava disponível. Ele disse: aquilo que está em você, Paulo, é suficiente para resolver isso. Não era a partir de Deus, era a partir de Paulo. Não é a partir de Deus, Deus faça isso por mim. Não, é a partir de você. Deus já fez. Se ele já fez, já é. Você não está numa batalha espiritual. Você tem circunstâncias, você tem problemas, você tem situações. Elas vão se levantar contra você, mas você não está guerreando pelo que ele fez. Ele já guerreou por você, ele já resolveu isso. Você anda agora no que ele fez. Sabe, quando alguém vai conquistar um território, uma nação, eles se certificam que não tem fogo inimigo. Você está comigo? E quando eles fazem aquele batimento, que não tem mais fogo inimigo, que tira as armas de todo mundo, eles dizem o quê? Eles colocam uma bandeira e dizem: agora é nosso. Sim, Jesus foi e resolveu todas as coisas nele. E ele colocou a bandeira dizendo assim: agora a autoridade é minha. O diabo não tem mais autoridade sobre eles. Agora, se eles vão andar nisso, aí é com eles. Você está comigo? Se você vai andar nessa autoridade, se você vai exercer essa autoridade, eu acho que tem algumas pessoas já ficando animadas, viu? Já tem gente se animando hoje à noite, irmã Rosa. Olha, vai ser fogo aqui nesses dias aqui. Culto de oração aqui vai ser labareda de fogo. Porque, irmão, quando você descobre isso, sabe, irmãos, qualquer pressão que você venha passar, eu já passei pressão espiritual, e eu posso dizer para você, o diabo estava tentando colocar na minha mente que eu não tinha autoridade. Se uma doença vier sobre você, irmãos, o diabo vai dizer para você que ela não sai. Mas se você disser para ela: o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal, e ele não tem autoridade para estar aqui. Se eu quebrei alguma coisa, Pai, me perdoe, eu quero me arrepender agora, e agora, depois que eu me arrependo, ó, saia. Você não vai desistir disso, você não vai parar com isso. Aí olha o que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes de quê?
da fundação do mundo. Ou seja, ele já fez isso, ele já abençoou. O homem perdeu a autoridade, mas ele deu toda a autoridade antes. As bênçãos, a multiplicação, o poder de multiplicar, o poder de fazer as coisas, ele deu antes. Aí ele diz aqui, ó: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Pastor, isso aqui é predestinação? Não, porque a Bíblia diz: no crente Abraão, a todas as nações serão abençoadas. Então ele está falando que ele já preparou coisas boas para mim e para você. E olha que interessante, ele diz assim, ó, eu gosto muito desse texto, versículo 5: para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda, diga toda, diga toda, alguma? Diga toda. Sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Olha, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra, em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho, a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, ao louvor da sua glória. Você percebe que a Bíblia está dizendo assim: nele, a sabedoria, nele, a graça, nele, o poder, nele, o favor, nele. Então Deus juntou o nome de Jesus com todo o poder, com toda a propriedade, com toda a autoridade, e deu o seu nome a nós. Olha que vergonha para o diabo. Ele nem precisa estar presente, só precisa você falar o nome. A base da autoridade está aqui, ó. Estou te mostrando aqui a você nessa noite. Não é aquele nome, né? Já viu um artista está fazendo um meio mundo de coisa errada e diz: em nome de Jesus não vai acontecer nada de mal. Não é assim, não. O nome não tem autoridade. Primeiro, o nome vem com autoridade porque você é filho. Segundo, o nome vem com a segunda coisa, depois que você recebe essa autoridade, o nome é de propriedade sua. Você recebe Jesus como Senhor da sua vida, e aí você é salvo, e aí você recebe a autoridade dada por Cristo, e o nome que em todas as coisas converge é dado a você. Então não é porque uma pessoa é simpatizante de Jesus que quando ela fala o nome as coisas acontecem. O nome é carregado de poder para quem crê. O nome dele, quando você fala algo com o nome de Jesus, crendo, não estou falando, você não precisa ser um mega estudioso da Bíblia, irmão. Qualquer crente, qualquer filho de Deus que se apropria desse nome, com entendimento, sabendo que Deus fez algo por você e deu o nome, a Bíblia diz o quê? Sabedoria, graça, favor, autoridade nele. Todas as coisas foram nele. E nele, nesse nome, eu tenho convicção do que eu estou falando para você. Pedro disse o quê? Quando ele foi se levantando, passando na porta do templo, todos os dias passando na porta do templo, olhou para aquele camarada e disse o quê? Me dá prata. Ele disse: eu não tenho prata
nem ouro, mas eu tenho um negócio que eu vou te dar agora. O nome, você não viu não? Do céu, na terra e debaixo, tudo está submetido ao nome. Antes da fundação dos tempos, ele já tinha preparado isso. Isso é algo estabelecido no céu. Todo joelho se dobrará sobre o nome dele. E Pedro disse o quê? Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, irmãos, as pessoas já ligaram para mim: pastor, tem um demônio aqui, eu não consigo expulsar. Essa caixa só sai com oração e jejum? Não, ela sai com o nome. Alguém foi expulsar demônio e disse: sai em nome de quem? De Jesus e em nome de Paulo, de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou e disse: eu conheço Jesus, conheço também Paulo. Vocês quem são? Você não pode se apropriar do nome se você não tem essa verdade estabelecida dentro de você. Você é filho de Deus, você recebeu algo da parte de Deus, e eu vou te dizer nessa noite: há milagres para acontecer em 2026, e o nome de Jesus vai estar lá, em primeiro lugar, liberando a estação de milagre para essa igreja, liberando a estação de milagre para a sua vida, liberando na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro essas cadeiras mais que cheias, mais cultos nesse lugar, crianças sendo abençoadas por causa do nome de Jesus, pessoas sendo saradas, famílias sendo restauradas na autoridade do nome de Jesus. E eu quero dizer algo para você nessa noite: o nome é poderoso, o nome é seu, você tem autoridade, você recebeu o nome, e não tem nada que vá com esse nome, uma vez que dita com autoridade, com entendimento, com sabedoria. Você vai ver, irmãos, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou. Certa vez eu fiz uma música, e a música diz assim: Jesus, Jesus, nome sem igual, sobre todos é Senhor. Ele é Jesus. Ao seu nome todo joelho se dobrará. Ao seu nome toda língua confessará que Ele é o Rei, Ele é o Rei. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis. E o refrão dizia assim: Ele sarou minhas feridas, Ele salvou minha alma, Ele é o Filho de Deus em mim. Maravilhoso nome, sobre todos é Senhor, Ele é Jesus. Tu acha que foi eu que fiz essa música? Eu fiz a música, mas tu acha que eu tinha capacidade? Foi Ele que deu. Você está entendendo? Deus quer fazer com que você ande em novidade de vida, ande em autoridade, mas você precisa conhecer sobre o nome. Você precisa conhecer as propriedades do nome, o poder do nome, a graça que está sobre o nome, a unção, o poder disponível no nome, e se apropriar disso. E olha que interessante, vamos ler? Dê uma glória aí para eu escutar você daí. Saber que você já melhorou, vai melhorar, amém? Daqui para a gente terminar, já está para terminar, misericórdia. Aleluia. Vamos ler rápido aqui. Por isso também eu, tendo ouvido, versículo 15, a respeito da fé que há em vocês, do Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças. Agora Paulo está orando e dizendo assim: eu conheço isso, eu conheço essa autoridade, eu conheço, e agora eu estou vendo isso em vocês. Agora eu não cesso de dar graça, porque sabendo o amor que vocês têm por Ele, pelo nome dEle, porque Ele fez, eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser vitoriosa. E eu oro mais e mais, né? E ele diz assim, ó,
Versículo 19: o qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Sujeitou, diga sujeitou. Diga sujeitou com força. Sujeitou. Diga sujeitou. Sujeitou. Todas as coisas. Olha só. Todas as coisas debaixo dos seus. Oh, glória a Deus. Você não vai fazer nenhuma festa, não? Isso é uma verdade, irmãos. Você está assentado com Cristo, abençoado por intermédio dele, com todas as bênçãos celestiais, que ele tem autoridade para fazer isso, ele tem legalidade para fazer isso, ele deu o nome dele para você, ele coloca você em uma posição que ninguém pode tirar. E todos os principados e potestades foram colocados debaixo dos seus pés. E aí olha que interessante, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele é o cabeça, você é o corpo. O demônio está entre a cabeça e o corpo. A Bíblia diz que estão todos debaixo dos pés. Se eu sou o corpo, está debaixo de mim. Se você é o corpo, está debaixo de você. Não tem autoridade do inferno que esteja acima de você. Todas estão debaixo de você. Todas as autoridades, toda a opressão, todo demônio de depressão, todo demônio de ansiedade, todo demônio de preocupação está debaixo de você. Agora eu sei que muitas vezes nós estamos aperreados, nervosos, preocupados, porque é melhor perder. Você não entendeu? É melhor perder a sua preocupação, é melhor perder o que você quer, é melhor perder as suas vontades, é melhor perder e achar em Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 10, ele vai escrever sobre a autoridade dada a ele no ministério dele, e ele está dizendo assim: eu não fui além da autoridade que me foi dada, mas eu não entrei em outros lugares que já tinham autoridades, mas aonde eu estive atuando, eu exerci a minha autoridade. Eu levantei pessoas, eu plantei igrejas. Sabe, irmãos, se a igreja andar em unidade, a autoridade, ela flui de uma forma sobrenatural. Se você entender, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o crescimento dos santos. Então quem levanta um pastor não é o homem. Quem levantou o pastor Siqueira não foi ele, não foi o ministério. Quem levantou Siqueira foi Jesus. E ele deu a autoridade a Siqueira e a Rosa para estar aqui sobre aqueles que estiverem debaixo da autoridade de Siqueira. Ele zela pela sua vida, ele zela pela sua família, ele zela, ele ora pela sua casa. Você está comigo? Essa unidade, essa autoridade dada, irmãos, as pessoas estão quebrando a autoridade nas igrejas, achando que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Deus não te deu autoridade. Se eu sou um co-pastor hoje, eu não sou autoridade. Eu estou debaixo. Ah, mas eu não concordo com isso. Não é problema meu. A unidade não pode ser quebrada. Jesus disse: se o reino estiver dividido, se a casa estiver dividida, lá em casa eu e a minha mulher, a gente não divide, irmão. Pode ser o que for, a gente não divide. Isso é o que sustenta eu e ela. Se você não gostar de mim, mas gostar dela, se gostar dela e não gostar de mim, eu não vou dividir.
Eu não posso dividir, porque uma vez que eu divido a autoridade. Helena está crescendo, e ela disse para a mãe dela, disse assim, Kelly faz, por que quando eu falo com você, você não obedece? Eu vou bater em você. Ela disse, porque a palmada do papai dói mais. Olha, uma criança de 6 anos, ela sabe, se a minha mãe reclamar e eu não obedecer, eu levo uma palmada. Mas não dói tanto. Mas se meu pai bater, ele tem a mão pesada, mamãe. E aí dói. Os 5 dons ministeriais. Amém? Mas eu não estou incentivando a violência. Entenda. Você não pode estar dividido com a sua esposa. Você quebra a autoridade da casa. Como, pastor? Quando quer dar um comando, irmãos, mesmo que depois eu converse com ela, Kelly, não foi, tu exagerou, mas eu não deixo a Helena ver isso. Você entende? Ela falou, ela é autoridade sobre ela. Às vezes eu sei que ela está exagerando. E ela, pai, o senhor não está vendo que ela disse não comigo, não? Porque ela é assim, sabe? Eu disse, eu estou vendo, e você vai fazer o que ela está dizendo. Porque ela é autoridade. Irmãos, se eu tiro isso de Helena, eu tiro a prosperidade dela. Se eu tiro a consciência de autoridade sobre os nossos filhos, nós tiramos a prosperidade deles. A prosperidade está na autoridade, irmãos. Ah, pastor, mas tem tanta autoridade abusiva. Irmãos, não vai nessa vibe. Não vai nisso. Olha, meu pastor sempre dizia para mim, é certo que o menor é abençoado pelo maior. Deus não quebra a autoridade, irmãos. Ele deu a autoridade delegada. Ele levantou os dons. Ele me levantou nessa noite para dizer a você de uma forma diferente, para edificar a sua vida. Mantenha a unidade. E a autoridade vai fluir. Mantenha a autoridade, mantenha o respeito, a consideração pelos seus pais, pelo seu chefe. Fica na posição de manter a autoridade. Isso é andar na contramão do mundo. Isso é exercer a autoridade, estar debaixo de autoridade. Eu te pergunto nessa noite, você que está aqui, como está a sua autoridade na sua vida e na sua casa? Na igreja tem autoridade, irmãos, os diáconos, eles são autoridade. Sabe o que a Bíblia diz sobre os diáconos e os pastores auxiliares? Ela diz assim lá em Timóteo: aqueles que desempenham um serviço, diaconia é a palavra serviço, ministério. A palavra diaconia, ela é ministério, no grego. Aqueles que desempenham o ministério, desde o louvor, do diácono, da irmã da salinha, do pastor, dos auxiliares, aquele que desempenha isso com maestria, com diligência, com fidelidade, alcança do Senhor preeminência e ousadia na fé. Quer ser ousado? Quer andar bem na igreja? Anda respeitando autoridades, anda respeitando esse ambiente de autoridade, porque quando você falar, não precisa chamar o pastor não, o demônio corre. Não precisa não, o pastor vai ficar mais tranquilo. Mas rapaz, estou doido para expulsar uns demônios aqui. Não vai precisar não, porque você vai estar tão cheio do Espírito. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, comece a ser uma influência de autoridade na sua casa e falar bem da sua igreja, falar bem dos seus ministros, falar bem dos pastores, falar bem dos diáconos. Comece a se levantar, fazer, rapaz, eu vou ser a pessoa que faz propaganda na minha igreja. Eu vou ser essa pessoa, irmã Rosa. Eu vou fazer propaganda do meu pastor. Vou começar a falar bem dele. Mas vão pensar que você é babão. Não tem problema. Antes babão com a autoridade, de que sem ser babão sem autoridade.
Não é não? Eu não preciso ser chefe de coisas. Eu não preciso de cargos. Eu só preciso de ter comunhão com Deus. Andar debaixo de autoridade. Que a autoridade, ela se manifesta. Na minha vida, na sua vida. Comece a falar bem da equipe. Comece a falar bem. Rapaz, sabe lá no Verbo Zé Américo, a igreja é boa demais. Tem tanta gente próspera lá. Tem pessoas felizes, famílias sendo restauradas. Rapaz, olha só que louvor maravilhoso. Você viu o louvor maravilhoso? Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão dando o melhor. E a gente acha que o melhor é a comparação com o louvor que a gente vê na internet. Está vendo o louvor dessa igreja aqui? Ah, se a minha fosse assim. Eu te pergunto, tem igreja que o louvor é top. E a pessoa não levanta nem as mãos. Porque a adoração não está limitada ao grupo de louvor. É ao meu coração. Eu te garanto, se começar você a adorar aqui, com um violão a festa está feita. Você está comigo? Se você tiver consciência de adoração, de unidade, de celebração, de celebrar o que Deus está fazendo, a autoridade vai funcionar em plena, porque Ele te deu autoridade no céu, na terra e debaixo dela. Se Ele deu a Cristo, Cristo deu a você, e vai funcionar. Vai funcionar. Celebrem as pessoas que estão sobre você como autoridade. Mas você não sabe o que elas fizeram comigo. Ah, eu quero lá saber. Celebre. Se divirta com isso. Se divirta celebrando. Mas aí eu vou ser hipócrita? Não, eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu vou estar debaixo de sabedoria e entendimento. Eu vou estar debaixo de uma graça, de um favor de Deus. Irmãos, eu já presenciei coisas sobre autoridade. Certa vez eu estava precisando de energia no prédio que eu era pastor. E eu disse, você mandou eu vim para cá, eu estava falando sozinho com Deus, feito um menino. Não tem menino quando está chorando? Eu falei, o senhor mandou eu vir para cá e não tem energia nesse negócio aqui? Eu já estou sendo envergonhado. Pai, eu quero energia aqui. Eu fui para casa dormir e o dia de trabalhar era o sábado. Em nome de Jesus, eu declaro energia nesse lugar. Parece que a gente é tão forte, né? Mas é verdade, a gente é forte mesmo. Nele. Na gente por si só não. Aí eu acordei de manhã, peguei o carro e fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, estava 3 carros da Energisa, arrancaram os 3 postes, botaram no transformador e trocaram toda a linha. E a minha secretária dizia assim, pastor, a energia chegar aqui, vai gastar mais de 30 mil reais, a Energisa já falou. Eu disse, tá bom, vou falar com quem é o dono da energia. A energia elétrica é uma energia criada por Deus, natural e física. A energia do Espírito Santo tem autoridade sobre essa. Foi ela que criou todas as coisas. Nele, todas as coisas foram criadas. Nele subsiste todas as coisas. Nele existe todas as coisas. É nele que a autoridade está colocada. É nele, no nome de Jesus. Diga comigo, nele. Todas as coisas. As do céu, da terra e debaixo dela estão submetidas a ele. O que a palavra diz? Se 2 concordar na terra, será ligado no inferno? Não. Será ligado no céu. Pega a pessoa que está do seu lado aí agora, pega na mão dela e diga assim, se eu e você concordar agora, vai ligar algo no céu. E quando liga no céu, liga na terra. Olhe para ela e diga assim, você começou 2026 prosperar agora. Não tem tristeza, não tem falta. Eu já dei essa declaração chorando. É verdade, Pai. Pai, eu creio em você. Eu já fiz isso, irmão. Eu já tive tão abatido que alguém me levava para a igreja assim, pegava assim, eu não sei se era um anjo ou era o Espírito Santo no poder dele me levando assim para a igreja. Vai, rapaz. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus pode fazer tudo. Porque Deus pegou um cara que era matuto, que não sabia de nada, e tornou ele um pastor. Olha ele aqui.
Então Ele pode fazer mais na sua vida. Ele tem autoridade sobre você. Irmãos, vou te dar uma chave nessa noite. Poderosa. Quem quer uma chave? Aleluia. Um ministro, um amigo meu, me disse uma chave. Você sabia que o Espírito Santo tem um rio? O Espírito Santo tem um rio. Sabia? Lá no Éden, tinha 4 nomes dos rios. Eu vou avançar porque o meu tempo está encerrando. Tinha 4 rios. Sabe o nome dos rios físicos que batia lá dentro deles? Quando eles batiam na semente? Aceleração, frutificação, rompimento, crescimento. Então, quando a água batia na semente, ela dizia para a semente assim: você vai crescer, você vai acelerar, você vai romper e você vai frutificar. Imagina, Deus fez um rio, uma água que batia na semente. Quando batia no jardim lá, quando Adão pegava assim na água que batia numa semente lá, a água dizia assim: frutificação, aceleração, crescimento, rompimento. Hein? Aí eu te pergunto, aquele rio é mais poderoso do que o Espírito que fez ele? Aí ele mora dentro de você. Quando ele pega essa palavra na sua boca, que bate, ele comunica a mesma coisa. Você está comigo? Quando ele pega essa palavra que você está ministrando, é Jesus, 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 Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Quando ele pega e bate, todo o poder começa. E esse ministro disse para mim: não fosse o rio, flua. Ele vai te levar para o lugar certo. Se você não está conseguindo resistir, não é porque é falta de autoridade, não é porque Deus não quer você ali. Ele vai te levar para o lugar certo, sem problema, sem dor. Não é falta de autoridade, não é falta de poder, é só porque o rio quer te levar. Oh, glória! O rio quer te levar, quer fluir. Se as coisas estiver dando tudo errado, fique tranquilo. Já começou o processo de Deus na sua vida. E a autoridade. Quando você se torna uma autoridade? Quando você tem conhecimento do que Ele fez. Quanto mais palavra, quanto mais Espírito, mais autoridade. Amém?